Queridos irmãos, também devo agradecer a Deus por todo o bem que de Deus tenho alcançado e também pela esperança da vida eterna. É o bem maior que temos alcançado de Deus, que qualquer ser humano possa receber essa esperança de uma vida eterna. Lembrando que esta aqui é pequena e passageira, e de muitas tribulações, mas a outra vida que nos espera é eterna e com glória. De maneira que sirvo a Deus desde pequeno. Quando meu pai faleceu, tinha 8 anos de idade e a minha mãe ficou viúva com 7 filhos. O mais velho, 12 anos de idade, e a mais nova, 1 ano de idade. E a minha mãe foi para a cidade, lavando, passando roupa, e a meninada também se puseram a trabalhar, de engraxate, jornaleiro, entregador de pão na madrugada, e também carregando cesta nas feiras. E tudo que Deus preparava se fazia para trazer algum dinheirinho dentro de casa. Mas o fato é que Deus nos ajudou. Minha mãe nunca mais pensou em casar, embora tivesse 35 anos por aí, nunca mais pensou em casar. Seu apego só foi a buscar de cuidar os filhos. E Deus ajudou, e o Senhor recolheu ela com 84 anos. Viu netos e bisnetos, e Deus abençoou, que Deus preparou, que ela viu 2 filhos dela ser ancião. E também o Senhor preparou que um dia estávamos num batismo, tinha um irmão meu que ainda não havia obedecido, e o outro irmão estava dentro da água para fazer o batismo. E, estando ali, vim presidir enquanto ele estava nas águas, e naquele momento o que faltava obedecer veio se batizar. Então foi uma alegria muito grande para minha mãe, que viu um filho batizando, um outro presidindo o batismo e o outro obedecendo a palavra. Então, foi uma glória muito grande o que Deus fez isso para nós. A maneira que a minha mãe se alegrou nos dias de vida dela, uma mulher sofredora, mas Deus deu a vitória para ela. De maneira que agradeço a Deus, que depois o Senhor também preparou o casamento, e assim estou vivendo já com a minha esposa há 55 anos. Louvado seja Deus. E o Senhor preparou, nos deu 4 filhos, 7 netos, e eu trabalho na obra de Deus desde mocinho. Desde moço, solteiro, já atendia culto. Atendia culto de jovens, atendia culto à noite, com a Irmandade. Deus preparava como solteiro. Eu tinha o quê? Nem 20 anos, já atendia cultos oficiais. Então, no ano de 66, Deus preparou, fui colocado como cooperador de jovens. 66 para 2000 é 34. E mais 20 depois, é 54 anos que Deus prepara, que atendo o culto e prego palavra para a Irmandade. Já mais um pouco eu faço 2 aposentadorias de 30 anos. Louvado seja Deus. Então, Deus me ajudou também a servir a Deus. Tinha tempo de moço, tinha muito prazer de buscar os dons de Deus, de congregar, estar orando. Lembro uma vez, o Senhor batizava muitas almas com a promessa do Espírito Santo, e nós juntamos um grupo de moços, num total de 17.
8 tinha promessa e 9 não tinha. Quando levantamos da oração, estavam todos selados com a bendita promessa do Espírito Santo. Então, essas coisas também lembro das reuniões de jovens e menores. Nós tínhamos um grupo de moços, de 38 moços. Tenho a lista deles até hoje em casa. E daquela lista dos 38, 18, 19 tiveram ministério. Ou cooperador de jovem, ou encarregado de orquestra, ou regional, que estão lá até hoje. E também, desses 5 daquela lista, são anciãos na obra de Deus, conosco até o dia de hoje. Então, é uma benção. Minha mocidade foi muito bem aproveitada, servir a Deus, buscar o Senhor, visitar, anunciar o Evangelho, de bicicleta. Nós pegávamos as bicicletas, às vezes, e saía anunciar a palavra pelas fazendas. E onde chegávamos, batiam, falavam das coisas de Deus e depois arrumavam os carros para levar os testemunhados que nós tínhamos anunciado, nós íamos lá buscar para assistir os batismos, e a obra cresceu, foi uma benção muito grande. Deus me ajudou. Um dos primeiros cultos de jovens que Deus preparou de atender, o Senhor abençoou aquele culto de jovem. Quando foi a última oração, nós nos ajoelhamos para agradecer a Deus. Quando levantamos da oração, é o primeiro culto que eu atendi. O Senhor selou 17 com a promessa. Então, minha vida foi assim. Eu nunca deixei de servir a Deus, para cá, para lá, correndo, muita dificuldade. Eu não vou contar provas materiais, porque vai contar é muito triste. E o povo mesmo diz, contar prova é sofrer 2 vezes. Então, eu passei por muitas provas na vida de casado, até acabando os alimentos dentro de casa, como é que fala? Aluguel vencido, tudo. Criança doente, com meningite, mas só Deus para ajudar. Mas passamos. Eu e minha esposa passamos e estamos servindo a Deus. Minha esposa também é uma fiel companheira comigo, me ajuda muito, tanto faz eu estar em casa como estar viajando, é a mesma coisa. Nunca se implica comigo. Eu vou viajar, pode ir. Quando você volta, tal dia, acabou. Se atrasa mais dia, não tem importância. Tudo vai bem, é uma paz muito grande. E o Senhor fez isso, a primeira filha que o Senhor deu, hoje ela já está com 52 anos, mais ou menos. Quando ela nasceu, sofreu um retardo mental, atrasou no vir à luz e bebeu o líquido do parto e afetou a parte motora e parte do cérebro, de maneira que ela não tinha o lado esquerdo toda a agilidade necessária que tem a direita. E com isso ela ficou impossibilitada de andar. Com 2 anos ela não sentava, não gatinhava e não segurava a cabeça posta, assim, caía. E assim, e nós orávamos muito a Deus. Orava muito a Deus. Todos os fins de culto, fim de semana, e irmãos em casa e nós orávamos. Pedíamos a Deus por ela. Até que chegou um determinado dia, ela já estava com uns 2 anos e meio, ainda não sentava, não gatinhava, não parava de pé. Punha ela de pé, ela se amontoava. Assim foi. Quando chegou na hora da oração, estávamos orando, meu sogro
pegou a menina, que ele era diácono, pôs ela de pé e disse para ela: fica de pé em nome do Senhor Jesus. Ela amontoou: fica de pé em nome do Senhor Jesus. Falou a terceira vez. Quando falou a terceira vez, ele recuou alguns passos, uma meia dúzia de passos, e ela veio andando para ele. Então, ali começou. Ela começou a andar devagarzinho, com dificuldade, sempre no braço da mãe, mas começou a andar, se cuidava-se e tudo. E essa menina desejava casar-se. E os meninos meus foram casando. E ela, quando estava com 40 anos, desejava casar. Mas quem que vai casar com uma menina daquela, limitadíssima, com tantas moças bonitas e formadas dentro da igreja? Eu achava, não, para mim não vai acontecer, nem para ela, porque quem vai querer uma moça que não dá para lavar um prato, tem uma dificuldade, ela só tem a mão direita, equilibrando ainda devagarzinho? Eu achava aquilo muito impossível, o casamento dela. Mas um dia de manhã, estávamos orando em casa, e o Senhor visitou-nos grandemente. E aí, o Senhor colocou na boca de alguém: o Senhor vai preparar para você um casamento. E não demorou uma semana. Aparece um rapaz lá também simples, também mais perfeito, um rapaz sadio, arrumado, também uns 42 anos. E tinha esse moço, cuidou da mãe e do pai, doentes na cama por bons tempos. E aí cuidou, e ele aprendeu a lavar, a passar, fazer macarrão, fazer nhoque, fazer curau, bolo de milho, até fazia de tudo dentro de casa. Mas deu certinho, porque o que ela não podia, ele fazia. E ele é bem tranquilo, não vê nada. Se não falar para ele que acabou o óleo, ele não se percebe. Ela vai lá na despensa, falta óleo, marca aí. Falta sal, marca aí. O que não está dele, está dela. E Deus abençoou, que deu para esse casalzinho, minha filha, meu genro, Deus deu uma menininha, que ela está já com 12 para 13 anos. Chama Sara. A minha filha não podia assim ficar cuidando da criança por causa dos limites dela. Eu e a minha esposa adotamos, pegamos para nós, de pode deixar, vocês vêm, pôs aqui e nós cuidamos da nenê. Irmão, mas que benção que foi essa menina. Mas deu um ânimo na minha vida que eu estava bem de arrasto. Mas quando essa menina veio trazendo alegria, falando, conversando, mas, meu Deus do céu, Deus abençoou a menininha. Eles moram lá numa chácara nossa e a menina fica com a vovó. E eu, quando estou lá, também estou junto, curtindo ela. Então, para mim, mas deu um salto de alegria. Que benção, que benção. Diz que o neto é doce, mas é mesmo, viu? Olha, bem-aventurado quem tem neto. Curte os netos. E os que são papai, cuida enquanto eles são pequenininhos. Porque essa fasezinha bonita deles aí, 2, 3, 5 aninhos, vai assim, ó. Daqui a pouco eles estão tudo grandão. Então, filho é herança do Senhor. A palavra fala, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A mulher ou a esposa que tem condição de gerar filhos, ela é galardoada por Deus. O fruto do ventre é um galardão. E são herança do Senhor.
É uma herdade que Deus dá, que ninguém conquistou. Deus deu de graça. Herança é o que se consegue, que se tem sem trabalho. Glória ao nome santo do Senhor. Então, a palavra fala: bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. Não temerá quando falar com os inimigos à porta. Aljava, os irmãos sabem, que é aquele cesto que o guerreiro põe aqui assim nas costas como uma mochila, e ali ele põe as flechas. E ele leva o arco na mão. Quando ele precisa ter algum inimigo na sua porta, o que ele faz? Ele pega uma flecha, põe no arco e atinge o inimigo. E Salomão escrevendo diz: bem-aventurado aquele, os filhos da mocidade, quando o homem enche a sua aljava dos seus filhos. Quando o inimigo vir e bater na nossa porta, não é o inimigo físico batendo para arrombar a porta. O inimigo é este. Os olhos começam a não enxergar mais. O ouvido começa a não ouvir mais. A perna já não tem a mesma agilidade. Vai guiar, não tem mais reflexo. Vai pegar um peso, já não aguenta mais. Os inimigos estão tudo amontoando na porta. Os inimigos, a própria deficiência do homem, a vida vai terminando para o homem e vai terminando para as irmãs também. Chega uma hora que quem que vai cuidar? Quantas pessoas que a gente vê que são moças, mães de família, sempre de braço com a vovó. Ela encheu a sua aljava, tem ali 2, 3 filhos, quanto Deus prepara, que isso é um problema e uma decisão de cada casal. Cada um veja a família que quer ter, e assim por diante. Então, as filhas carregam a vovó, as netas carregam a vovó. Por quê? A aljava tem flecha. Quem não tem filho, irmão, tomara a Deus que todos tenham, mas há casais que, pela parte física, não conseguem gerar filhos, não é? É uma pena. Pessoas sofrem muito, às vezes, querendo ter filhos, e não é possível. Mas, irmão, aqueles que costumam ter são pessoas, ou que têm, são galardoados por Deus. É uma riqueza à família, não é, irmão? Ai da gente se não tivesse os filhos. Fazer o quê? Conquistar para quê? Ganhar dinheiro para quê? Para largar para quem? Você vê que esta coisa que Deus está dando de falar, Abraão reclamou. Abraão reclamou. Com Deus disse: olha aqui, eu sou um homem rico, tenho bens e 300 e tantos servos, tenho ovelhas, riquezas, fazenda, bens, tudo isso tu me deste. Mas cadê o meu herdeiro? Foi aonde buscou Agar e gerou Ismael. Para ser herdeiro, mas não era legítimo. O herdeiro legítimo tinha que ser da legítima esposa, Sara. Aí, quando Deus fez isto, irmão, completou a casa de Abraão, que teve filho para deixar os bens que ele tinha. Então, irmão, filhos e família é uma benção. E neste conselho que Deus está dando, façam isso. Vivam bem com as vossas esposas, com os vossos maridos, com os vossos filhos, com vossos netos. Nada se desintegrar, nada de separar, nada de divorciar. Pessoa que divorcia parte para uma miséria. Os filhos, coitado, não sabem aonde ir.
não tem uma referência. Cadê o pai? Largou da minha mãe. Cadê minha mãe? Largou do meu pai. No dia da formatura, quem que vai lá no braço do pai e da mãe? Não está nenhum por ali. Coitadinho, venceu, cresceu na rua, não digo até na rua, mas modo de dizer, sem um carinho de um apego, de um braço amigo. Então é coisa divina isso aí. Casamento é uma instituição que quem criou ele foi Deus. E disse ainda, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Ordem, isso não é conversa. Ordem. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Separação é do maligno. Quando desintegra a família, as crianças vão para um lado, outro para o outro lado, fazem tudo o que quer daqueles coitadinhos. A mulher deixou o seu marido, ela fica vulnerável. Fica uma mulher, uma senhora, que os outros podem olhar. Mas quando tem marido, quem é que olha? Está protegida. O homem deixou da esposa, ficou vulnerável. Você não pensa que você fica grandão e forte, não, que você é fraco também. Daqui a pouco vai de enduro. Isso é um conselho que Deus manda. É doutrina, isso é condição de vida. Quem quer ser abençoado por Deus, mantenha o seu casamento e o seu lar. Pronto, acho que aí está bom. É o testemunho meu, é isso aí. Não tenho muito milagre para contar, mas essas coisas são necessárias. Então, eu trago a saudação da Irmandade lá da minha cidade, que é Araraquara, e também dos irmãos das reuniões de São Paulo, no Brás. E também eu creio que os irmãos devem ter assistido aqui os cultos pelo sistema online, né? Que temos tido lá, e temos notícia muito boa de todos os lugares. Com esses cultos que tivemos, o Senhor derramou promessa em muitas casas. Famílias receberam a promessa, ouvindo a palavra, a hora que estava orando, as crianças, foi uma benção. Conversão, batismo. Um senhor rico ali do estado do Mato Grosso, lá em cima, na Vista Alegre do Alto, lá em cima, Alto da Boa Vista, lá com o Odair. Este senhor, ele foi acometido do Covid, mas só que ele era um camarada de bastante solde, é isso? Falei certo? Bastante fiorinha. Aí, ele foi acometido deste mal. Quando foi acometido deste mal, a situação de saúde dele foi cada vez agravando. E ele conhecia a igreja, conhecia as coisas de Deus, conhecia o ancião Odair. Mas, irmão, e ele no hospital, vendo que a saúde ia indo embora e que a partida dele era iminente, não escaparia. Ele gritou, modo de dizer, pediu misericórdia de Deus. Falou, deixa eu sair daqui. Eu tenho uns milhões na minha mão. E tinha um dinheiro, era rico. Eu tenho dinheiro na minha mão. Não pude nem gastar o que eu ganhei. Deixa eu gastar o que eu ganhei. Me dá vida. Eu quero ir na congregação. Eu quero se batizar. Eu quero ajudar a igreja. Deus ouviu ele. Tirou ele de lá. O irmão daí me ligou e falou, bom, Cláudio, ora que se Deus libertar esse homem, vai ser uma obra grande. Irmão, não deu outro. O Senhor tirou ele fora. Tirou ele fora. Quando acabou de sair, procurou o ancião e disse, eu quero ser batizado, mas nós vamos marcar. Não, eu não quero que demore. Eu tenho que ser hoje ou amanhã. Mas onde não tem tanque? Não, está em reforma a igreja. Não, me leva no rio.
Levaram ele no rio, batizaram ele no rio. Olha, que coisa! É uma benção muito grande. Um outro estava sobre Covid, ele estava muito mal, um diácono, um Ageu, ficou muito mal e por um tempo ele ficou internado. Depois recebeu alta. Depois de receber alta, ficou uns dias em casa e o mal voltou. Voltou, mas voltou forte. E ele foi internado. E os irmãos, um primo dele, de uma cidade, me ligava: irmão Cláudio, ora por ele que ele está nas últimas, ele não aguenta mais. E o primo chorava, o Beto, chorava. Ele vai embora, irmão Cláudio, ele vai embora. Nós vamos perder ele. Uma noite, ele estava em casa, levantei umas 2, 3 vezes naquela noite, já tinha orado, tornamos a orar pela terceira vez. Quando apresentava ele pela terceira vez, eu senti que Deus me estava dando uma respostinha. Eu pedi: Senhor, deixa ele com nós. Parece que Deus falou no meu coração: eu vou deixar. Irmão, não deu outra. Deus libertou ele. Libertou, depois nós fomos lá. O Jonas foi lá, né, Jonas? Nós fomos lá. Lá onde ele estava, irmão, Deus preparou. Nós fomos lá almoçar com ele e ainda comemos um pedaço de carneiro. Olha que bênção. E agora, e ainda ele falou: irmão Cláudio, ele estava viúvo. E sabe o que aconteceu? Ele, depois que sarou da pandemia, já arrumou um casamento. Você viu como é? Está ligeiro. De maneira que a benção foi essa aí. Deus ajudou esse nosso irmão. E a gente se alegra muito pelas obras que Deus faz. Então, trago a saudação da Irmandade e levarei as vossas onde Deus prepara. Tivemos nesta viagem alguns dias em Portugal, tivemos em Codogno, lá em Belvedere, agora aqui, e daqui, amanhã ou depois, já vamos aí para onde vamos? Em Roma. De Roma tomaremos o avião até Lisboa, Brasil. E peço as vossas orações e Deus que seja louvado. Amém.